Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me inunda, não sei dizer o dentro pra mim. Meu coração se renova, muita esperança em caminho. Quero ser manso, ser justo, pobre de espírito. Uma palavra de onda, encontra o bem, espera por mim. Eu te ofereço meu canto e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e seguir, caminhar e saber desde aí minha cruz sereno.
falar mesmo que seguir, caminhar e saber onde for, ele aqui e agora.
Bom, meus amigos, agora eu vou convidar todos vocês para juntos fazermos a nossa prece, tá? Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, queremos pedir a proteção dos céus para todos nós, para esse momento difícil em que a humanidade vem passando. Queremos pedir saúde para todos nós. Quero pedir, Senhor, por todos os doentes e seus familiares. Quero pedir, Senhor, por todos aqueles irmãos que se encontram em tormentas, que sejam tranquilizados. Agradecidos estamos por mais esse dia, por mais essa tarde de aprendizado que teremos agora com essa nossa companheira Carmen Silveira, que ela seja iluminada, abençoada neste momento, para trazer tudo aquilo de ensinamentos que precisamos para este tempo em que estamos vivendo, para esse período de nossas vidas. Que possamos ser tocados por esses ensinamentos, que esses ensinamentos ecoem no nosso ser e que possamos ser, Senhor, sempre que possível, retransmissores de toda essa doutrina maravilhosa para todos aqueles irmãos menos afortunados que não compreendem ainda a grandiosidade do seu amor, das suas palavras, de seus ensinamentos. Que eles possam ser tocados, Senhor, que eles possam entender a necessidade da evolução, a necessidade de se conhecerem melhor e de mudarem o seu ser, alterarem toda aquela vida pregressa de coisas não tão boas e passem a ser mais amor. Obrigado, meu Deus, esteja conosco, nos iluminando, nos abençoando, jorrando essas luzes de bênçãos em nossos lares, cobrindo todos nós, nossos familiares, nossos amigos. Muito obrigado, que assim seja. Carmen, boa Olá, tarde. boa tarde. Boa tarde. Então, agora eu vou deixar com você essa tarde maravilhosa de estudo, tá? Pode pôr aí o Boa tarde, slide. meus amigos. É com muita alegria Faltou o que slide. eu estou junto com vocês nesta tarde. É um momento de muita felicidade no meu coração. E hoje nós vamos falar do livro segundo, do mundo espiritual dos espíritos, do livro dos espíritos. O capítulo é 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Nosso codificador falou em questões. Então, nós vamos ver um resumo, que são muitas questões. São questão de 558 a 584A. Vamos começar com uma pergunta. Allan Kardec, quando fez a introdução do livro dos médiuns, ele perguntou: quem são os espíritos? Porque ele trouxe um catálogo, uma enciclopédia do mundo espiritual. E ele mesmo respondeu: os espíritos são aqueles que estão na carne e depois vão para o mundo espiritual. Os espíritos são iguais àqueles que estão vivendo na carne. E no mundo espiritual, quando eles chegam lá, eles não mudam logo. Eles continuam iguais. Os bons continuam bons. Os remediados, remediados. E os terríveis, terríveis. Depois de um tempo, eles vão se preparando para a melhoria. Eles vão tendo um retorno das suas necessidades e assim eles vão evoluindo. O nosso codificador, na questão 558, ele faz uma pergunta brilhante. Os espíritos cuidam de outra coisa além de seu
melhoramento pessoal. Quer dizer, no mundo espiritual, os espíritos cuidam de outras coisas ou só se preocupam consigo mesmo. E a resposta é grande, convincente, mas muito perfeita. Nos diz o codificador Allan Kardec: os espíritos superiores concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra. Porque para eles, espíritos superiores, não há fadiga moral, nem as angústias das necessidades. Então, aqueles espíritos que já são superiores, que estão no mundo espiritual, eles são grandes co-criadores de Deus, para que eles possam ajudar na harmonia do universo. E cada um deles estão numa galáxia, num mundo, numa morada do Pai. Alguns colaboram em mais de uma morada. Por exemplo, no nosso sistema solar, nós sabemos que existem muitos espíritos que atuam de vários modos. Não é? Quando nosso sistema solar foi feito, Jesus, que é o coordenador do nosso planeta Terra, ele ajudou nos outros mundos também. Então é muito importante, porque nós um dia seremos espíritos superiores. E como espíritos superiores, vamos ter muitas coisas para fazer, não só olhar para o nosso desenvolvimento. Os inferiores e imperfeitos, os outros tipos de espíritos, desempenham função útil no universo, uma vez que todos têm deveres a cumprir. Isso é muito importante nós sabermos. Não existe um espírito que não tenha algo para fazer. Pode ser que ele não faça justamente da maneira como ele teria que fazer, mas ele vai fazer na maneira em que ele pode, no modo em que ele pode. Nós aqui trouxemos a ordem de espíritos, não é? Que o nosso Allan Kardec fala em torno da questão 100 do Livro dos Espíritos. Nós temos espíritos puros. O exemplo que nós temos, que o próprio codificador falou, que foi Jesus de Nazaré. Então, no planeta Terra, o espírito mais puro que esteve entre nós foi Jesus. Que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que ele é o nosso guia e o nosso modelo. Depois vem os espíritos bons. Aí nós temos muitos espíritos como bons. Nós trouxemos como exemplo a nossa Madre Teresa de Calcutá, que é um espírito que não é junto de nós, não é espírito espírita. Ela foi católica. Mas nos espíritos bons, nós temos Joana de Cusa, nós temos Francisco de Assis, nós temos João Evangelista, nós temos muitos espíritos bons, mas muito bons, que desempenham junto a Jesus grandes tarefas, porque Jesus na Terra é o amor de Deus nos impregnando. E temos os espíritos imperfeitos, que somos todos nós, meus amigos. Aí é grande, é muito grande. A maioria de nós, que estamos no planeta Terra, somos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque o planeta é de expiação e provas. E nós, expiando, e nas nossas provas, formamos quase a totalidade, nós diríamos que quase em torno de 70% daqueles espíritos que estão no planeta são imperfeitos. Na caminhada para podermos evoluir, para passarmos para sermos espíritos bons. E a ocupação dos espíritos, não é? Nós temos espíritos
como o codificador fala, quando está encarnado e quando está desencarnado. Qual seria a missão dos desencarnados? Claro que nós trouxemos um exemplo figurativo, não é? Pode ser um anjo da guarda, um benfeitor espiritual, como nós tivemos o nosso Emmanuel, que foi o espírito que teve uma missão de ajudar Francisco Cândido Xavier. Mas esses espíritos são missionários, eles não ficam só presos a alguém, eles fazem missões muito grandes. Também nós temos as missões de um povo. Para nós é importante nós trazermos a primeira revelação, que foi das 3 revelações que nós temos, foi Moisés. Então, Moisés foi importante porque ele veio numa época em que a Palestina, em que os judeus, eles eram politeístas. E o nosso Moisés, ele fez uma coisa muito importante. Ele legislou trazendo a ideia de um Deus único, porque naquela época se matava muitos animais, havia os sangues nas ruas, era uma barbárie. E o Moisés legislou trazendo um conforto para a região, para o povo hebreu, para dar a possibilidade de Jesus vir depois. A segunda revelação é Jesus, o Cristo de Deus, esse Espírito puro que decidiu vir como ser humano, como um homem. O Verbo se fez carne. E ele só podia chegar com a ideia do Deus único. Então, Moisés veio anteriormente, na sua frente, e depois chegou Jesus. E nós temos a terceira revelação, que é o Consolador, que o próprio Jesus nos disse que enviaria. Enviarei um outro Consolador que ficará convosco para sempre, para ampliar as minhas palavras e poder fazer o que eu não consegui fazer. Por que Jesus não conseguiu fazer? Porque naquela época o povo ainda não tinha uma certa evolução. Então ele trouxe o Consolador 2000 anos depois, quando já reencarnávamos muitas vezes, já tínhamos reencarnado muitas vezes, para poder dar para nós a ideia de Jesus de Nazaré. E nós vamos trazer aqui uma missão dos encarnados. A figura que nós escolhemos para mostrar seria o nosso Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, o espírito de escola, nasceu, e desde criança ele foi médium, mas aquele médium que trouxe junto de si uma falange de espíritos protetores. Então ele veio para deixar na nossa terra, no nosso Brasil, missões dele como um ser bondoso, sem vícios, generoso, cuidador dos fracos e oprimidos. Mas ele veio também como médium. E como médium, ele teve várias missões. Primeira, de fazer o atendimento às pessoas que lá iam nos centros espíritas, desde Pedro Leopoldo, pedir a ele uma consulta, que ele pudesse falar dos seus entes queridos que tinham partido. Mas a missão maior, talvez, do nosso Chico Xavier, foi ele escrever mais de 250 livros. E ele, com seu mentor espiritual, com o espírito Emmanuel, eles fizeram o Pentateuco Emanuelino, trazendo o Jesus histórico há 2000 anos, depois, 50 anos depois, Paulo Estevam, Renúncia e Ave Cristo. 5 livros que contam várias reencarnações de muitos espíritos bons que estão hoje no mundo espiritual nos ajudando.
E também ele trouxe a saga de Saulo, que se transformou em Paulo. Então, além disso, ele também trouxe o mundo espiritual. Ele trouxe a série André Luiz, que começa no livro Nosso Lar e acaba Minha Vida Continua. É uma série de livros que mostra que a vida espiritual existe e que lá existem hospitais, escolas, atendimentos para todas as classes e ordens de espíritos, inclusive para os suicidas, que as outras religiões, à época, quando chegou o Consolador, em 1857, a igreja vigente, que era a igreja que tinha maior adeptos, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, não aceitava os suicidas. As famílias não podiam levar os seus mortos suicidas para serem enterrados, porque os hospitais pertenciam à igreja. E a igreja dizia que os suicidas não podiam ser enterrados com os outros. Então, nós tivemos, com a série André Luiz, essa ideia, esse entendimento do mundo espiritual. E junto com o nosso Chico Xavier, chegou a Dona Ivone do Amaral Pereira para trazer essa obra lindíssima, que é a Memória dos Suicidas. É muito importante que nós, neste momento de Setembro Amarelo, quando se comemora no sentido de ajudar, que o mês de setembro é o mês que o mundo, a Terra, vibra, fala para que as pessoas possam gostar da vida e dizer não ao suicídio. É o mês de prevenção do suicídio. Também é uma grande missão, não só do Chico Xavier, mas da Dona Ivone da Amaral Pereira, que além desse livro, escreveu vários. Também nós podemos falar do nosso amado Divaldo Pereira Franco, um espírito de escola, que está com 93 anos, escreveu mais de 450 livros, meus amigos, e teve a missão de fundar a Mansão do Caminho, que já abrigou mais de 10 mil crianças. E hoje tem quase 1.000 crianças lá estudando, com 25 profissões, 25 oficinas. E, além disso, ele tem o Caminho da Redenção, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção. Nós tivemos, no dia 7 de setembro, o aniversário da Mansão do Caminho, em agosto, do Caminho da Redenção. Na questão 555, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? E a resposta é a sequência do que nós já falamos. Todos têm deveres a cumprir. E ele dá um exemplo. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como o arquiteto? Ou seja, os espíritos superiores, eles ajudam também na composição da casa, do orbe, da casa espírita, que a casa espírita é espiritual, e também aqueles mais simples também dão a sua contribuição. Ninguém fica sem uma missão. Muitas vezes os espíritos vão para o mundo espiritual, são tão imperfeitos, porque saíram da Terra com dívidas, não conseguiram desempenhar o seu papel devidamente. Voltam para o mundo espiritual com dívidas. E eles têm que ficar um tempo se aprimorando para depois voltar para a próxima reencarnação. Nessa erraticidade, nesse tempo entre uma reencarnação e outra, nós todos que já tivemos várias erraticidades, nos aprimoramos para, na próxima etapa, podermos e pudéssemos reencarnar melhores. Seguindo, nós vamos encontrar uma pergunta muito interessante na questão 567. O codificador pergunta:
Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Essa é uma questão que a maioria das pessoas não conhece. Porque muitos não estudaram o livro dos espíritos, leram, passaram por cima. E nas casas espíritas hoje, nós temos cursos, nós temos estudos do livro dos espíritos. E esta pergunta é interessante, porque como nós estamos na Terra reencarnados, não é? Para se misturar com os nossos afazeres, com as nossas ocupações, não são aquela classe, ou melhor, aquela ordem de espíritos elevados. Porque os espíritos elevados, como nós já dissemos, eles têm missões mais importantes. Eles estão ligados mais a Jesus. E Jesus tem com eles ocupações importantes. Quem se mistura conosco são os espíritos imperfeitos. Então, muitas vezes, a gente ouve, assim, na casa espírita, a pessoa dizendo assim: o meu benfeitor, o meu guia espiritual, todos os dias está comigo. Então, nós ficamos imaginando que ordem e que classe de espírito é este benfeitor que não tem outra coisa para fazer do que estar orientando o seu tutelado, a ponto de orientar que ele faça isso, ele faça aquilo. Então, nós aprendemos que esta resposta é assim que Kardec nos dá. Os espíritos vulgares, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Então, não são espíritos superiores que ficam junto de nós. Os espíritos superiores, eles nos assistem, eles nos dão intuição, eles às vezes se apresentam a nós, mas não é todos os dias. Porque eles não têm que viver a vida terrena, eles têm que viver a vida espiritual. Muitas pessoas não entendem isso, mas o codificador respondeu muito bem e nós aprendemos com ele. Seguindo, Kardec comenta: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Então, se eles são inferiores, eles vão querer participar de tudo nosso. Mas se eles são superiores, eles vão ajudar a nossa família de uma maneira geral, vão estar presentes na nossa casa, quando nós fizemos o culto do Evangelho no lar. Eu queria, nesta hora, fazer uma grande observação. Por quê? Na pandemia, ou seja, na crise que nós estamos passando do coronavírus, da Covid-19, o que acontece? O que acontece? Nós estamos no nosso lar, nos nossos lares. Não estamos frequentando a nossa casa espírita. Não é, meus amigos? Então, a pergunta é: onde estão os nossos protetores? Onde estão os guias espirituais da casa espírita? Estão nos acompanhando. Estão nas nossas casas, nos nossos lares, nos intuindo, ajudando os nossos familiares. Em especial, neste momento em que o nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, com o nosso grande benfeitor Ananias, e com a coorte de espíritos que trabalham com ele, para ele. A cada palestra, a cada live que se faz na nossa casa, ou às vezes a pessoa faz dentro da casa espírita, sozinho, com 2 ou 3 pessoas, os espíritos acompanham, porque eles sabem da nossa necessidade, do apoio, da ajuda deles. E a missão deles nos ajudar. E a nossa missão, enquanto encarnado, é nos tornarmos pessoas melhores, ajudando a eles, sem exigir
demais deles, porque nós já somos talvez, não mais crianças, nós somos pré-adolescentes. E como pré-adolescentes, nós estaremos, de alguma maneira, sem exigir muito desses bons amigos, que são os nossos benfeitores espirituais. Na questão 572, Kardec pergunta: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? A resposta é muito interessante. Ele a pede e alegra-se de a obter. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Vocês acham que tudo que o Espírito pede a Jesus, porque no planeta Terra, Jesus é o guia e modelo, é o governador espiritual do planeta. Então é Jesus que leva as nossas considerações à divindade maior, ou seja, o nosso Pai, o Criador do Universo. Claro que nem tudo que nós pedimos nos é dada a oportunidade, porque muitas vezes não temos competência, não está na hora de nós podermos fazer aquilo, como a nossa vida de relação. Quando nós queremos alguma coisa do nosso chefe, quando uma criança quer alguma coisa do seu pai, da sua mãe, os pais não dão tudo, pelo menos não devem dar tudo, porque não está na hora. Uma criança, por exemplo, de 5 anos, não deveria ter um telefone celular, um iPhone, um iPad, com uma conta. Ela não pode ficar ali, não deveria ficar ali sozinha, discando para os seus amiguinhos, porque a sua mãe não vai saber do que ela está falando. Então, assim são os espíritos. E aí tem, na sequência, a letra A, existe uma pergunta. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? E a coorte de espíritos que trabalharam para Kardec, que ainda trabalham na humanidade, diz sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Como num serviço de RH de qualquer grande loja de departamentos ou algum local importante. Então, se faz uma inscrição, se candidata para aquele local, aquela função, mas nem todos estão capacitados. Mas não existe proibição de pedir. Nós também sabemos que Jesus nos deixou a máxima, uma das máximas: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Muitas vezes já sabemos que não merecemos, mas queremos fazer assim, uma coisinha bonitinha e dizer: Senhor, eu não mereço, mas me ajude a ter, né? Nós, às vezes, somos terríveis, minhas amigas. Por isso que somos espíritos imperfeitos, né? A gente quer conversar pedindo, pedindo, pedindo. Seguindo, na questão 578, o codificador, ele pergunta: o espírito pode falir na sua missão por sua culpa? E a resposta é sim. Se não for um espírito superior, o que o codificador está nos dizendo? O espírito superior, ele, para as coisas mais simples, ele não falha, ele não tem falência. Espíritos bons, às vezes, falhem. Espíritos imperfeitos, muitas vezes, falhem. Mas aquele espírito superior, ele já é superior, ele sabe fazer aquilo. Foi dada a ele a missão por Deus através de Jesus. E a letra A pergunta: quais são, para ele, as consequências? A resposta é: terá que reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Aqui nós queremos também fazer uma parte, né? Fazer uma conversação.
Cada um de nós não conseguiu, até hoje, fazer tudo o que deveríamos, porque todos nós, de qualquer ordem, qualquer classe de espíritos, ao nos prepararmos para reencarnar, nós temos um livrinho, e lá está escrito todas as nossas tarefas. Aquelas que nós pedimos, aquelas que nos são impostas, e aquelas que queremos muito, pedimos muito. Dessas todas tarefas, nós voltamos para a parte espiritual sem resolver todas, porque nos perdemos no meio do caminho, não temos o tempo que desejaríamos. Nos perdemos nas bobagens do dia a dia, coisas que não têm importância. E depois, pela nossa falência, aquela tarefa que nós não acabamos, não cumprimos, teremos de reiniciá-la de onde nós paramos. O codificador recebe a resposta que é punição. Mas hoje, nós que já estudamos bastante, nós achamos que não é punição. É uma ajuda. Porque não podemos deixar nada incompleto. Muitas vezes, nós temos de pegar a tarefa do início, porque o meio já está muito difícil de ser desenvolvido. Aí, os espíritos do Senhor completam. Depois, sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Que mal é esse, não é? Que mal é esse? São muitos males. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, né? Nós tivemos um emprego, né? Naquele emprego, era nossa missão ajudar uma pessoa que lá estava, que tinha sido o nosso companheiro, a nossa companheira de trabalho numa outra reencarnação pregressa. E nesta encarnação, nós viemos com a missão de ajudá-lo, ajudá-la a se desenvolver, porque na outra encarnação, nós fomos muito, muito desajustados com ele ou ela. E aí, por uma incompetência nossa, nós largamos o emprego. Nós saímos daquele emprego. Não conseguimos ajudar aquela pessoa. E aí, na próxima reencarnação, nós temos de voltar a encontrar com ela, mas agora, talvez, sofrendo as consequências, porque aquela pessoa deve ter sofrido muito, porque ela veio para ser ajudada por nós. E nós não conseguimos fazer. Na série André Luiz, nós temos vastos exemplos, em especial na área da mediunidade, em que, quando nós médiuns falimos, não desenvolvemos a aptidão que temos da mediunidade, por muitos motivos, depois de termos no mundo espiritual, numa colônia espiritual, temos estudado bastante para sermos médiuns, ao desencarnarmos, desencarnamos com uma dívida e com um teor de sofrimento, porque não saímos da carne mais libertos. E essa liberdade, essa libertação, nos impediu de evoluir e levamos, então, para a vida espiritual, uma escassez de coisas boas. E então, temos que voltar para a colônia espiritual de onde saímos, com vergonha, e reestudarmos outra vez, porque na realidade estudamos, mas não aprendemos. Então, quando nós erramos, é porque não sabemos fazer aquilo, como uma dona de casa, que dá uma receita. Se ela dá uma receita, nós imaginamos, é porque ela sabe fazer o seu serviço. Mas, às vezes, nós damos a receita sem saber. Agora, com
com o nosso tio Google, qualquer um olha e diz, olha, faça isso assim, assim, mas não experienciou. E a experiência, muitas vezes, é de grande importância para todos nós. Nós também gostaríamos de fazer, assim, um apanhado sobre essas várias questões, não é? Usando, claro, o nosso codificador Allan Kardec, que nos diz, as almas ou espíritos têm ocupações em relação com seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se. O que significa? Não é? Vou dar um exemplo do nosso querido Divaldo Franco. Divaldo Franco, aos 93 anos, já foi cadeirante, operou, voltou. E ele agora, ele que não pode andar muito, ele faz as lives. Ele, no mês de agosto, ele tinha dias dele fazer 2, 3 lives por dia, aos 93 anos. Claro que ele teve um preparo para isso, mas ele podia falir. Ele não é um espírito superior, era um espírito bom. E às vezes nós temos uma preguicinha, não é? Ah, mas eu já li tanto, já estudei tanto. Vou deixar isso para a próxima encarnação. Ah, eu vou deixar isso para estudar amanhã. Aí amanhã acontece alguma coisa, nós não estudamos. Os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Então, os espíritos que são mais inferiores, eles gostam muitas vezes de brincar com os encarnados, de subjugar os encarnados de acordo com a vontade também do encarnado. Eles também gostam de nos ofender, de ajudar a que a ofensa seja maior. Porque praticamente eles não têm o que fazer. Eles não têm uma obrigação, porque eles não têm um grau elevado de espiritualização. Então, quando nós, muitas vezes, dizemos, eu vou passar esse final de semana sem fazer nada, é difícil, meus amigos, porque o tempo é de Deus, mas é um tempo limitado. Nós não vamos poder voltar de onde nós paramos. Muitas vezes nós temos que recomeçar. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas mínimas particularidades, as suas ocupações, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Quer dizer, quando eles têm uma incumbência, a incumbência é dada a eles e eles vão ver se a incumbência, como é que eles vão fazer. Eles têm um programa, eles fazem um plano. Eles fazem o plano A, o plano B e o plano C. Os espíritos menores, que têm uma certa dificuldade, que são mais inferiores, eles traçam um plano. E é aquele plano que eles acham, porque eles fizeram, é aquele plano que eles acham que vai dar certo. E às vezes não dá certo. E eles não sabem como resolver. Então, existe uma diferença muito grande em espíritos superiores, espíritos medianos e espíritos inferiores. Não é? Às vezes os inferiores são muito inferiores. Unicamente, os espíritos inferiores nos dizem, o codificador, ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram dele. O que quer dizer isto? Os espíritos na erraticidade, eles chegam iguais. Com fome, com sede, com raiva, com alegria, com amor. Aqueles espíritos inferiores que chegam no mundo espiritual, eles podem ter uma raiva, que é um sentimento que eles trouxeram da carne. Eles ainda têm reminiscências dessas ideias enquanto na carne. Mas vejam, eles às vezes querem brigar. Eles querem bater. Como um espírito que tem um perispírito,
que já está no mundo espiritual, na erraticidade, um perispírito menos condensado que o corpo de carne, vai querer bater no corpo de carne. Ele não tem força. A sua mão, o seu braço penetra no outro, porque existem diferentes tipos de amontoados de energia. Nós estamos agora no nosso SEAC com um grupo de pessoas, aliás, um grupo muito lindo, nós somos 19 pessoas, 20 pessoas estudando. Nós estamos estudando Entre a Terra e o Céu, da série André Luiz, do nosso espírito querido André Luiz, pelas mãos benditas de Chico Xavier. E na semana passada, porque os nossos estudos são às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, até às 21 horas, estamos fazendo pela web, pela plataforma Zoom. E nós lemos, estamos há 4 semanas lendo, não é? Que os espíritos enraivecidos querem avançar sobre o encarnado desdobrado. Eles querem socar com a mão. Eles querem pegar uma cadeira e arremessar em cima do outro. Inferiores, com ódio, porque sofreram nas mãos dos outros. Então, quando hoje, nas casas espíritas que estudam e que existe a reunião mediúnica, nós vamos encontrar esses espíritos dando a comunicação aos médios psicofônicos, dizendo: quero matar, eu sofro, eu tenho dores. Ele não tem mais dores, não deveria ter mais dores, porque ele está pensando que ele está na carne. Ele ainda não seguiu viagem realmente para o mundo espiritual. Então, a reunião mediúnica existe por vários motivos, mas um motivo muito grande é permitir que esses espíritos possam seguir viagem, encontrar o seu lugarzinho no mundo espiritual. E nós queremos agora falar da missão espiritual de um povo. Usando o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, que também escreveu através do nosso Franciscano Xavier. Então lá, irmão X, Humberto de Campos, diz que Ismael, viajando, passeando sobre a América e sob o Cruzeiro do Sul, Ismael, que é um espírito muito superior, diz para Jesus sobre os patrimônios imortais que tem na terra do Cruzeiro. E ele diz, reúne, falando para Jesus, conversando com Jesus, mestre, reúne, por favor, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina de amor. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, diz Jesus, transplantarei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. É muito lindo Jesus pedindo ajuda a esses espíritos do Senhor. Estava falando Jesus a Ismael. Estarei contigo, disse Jesus, no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Então, Jesus, o Mestre amado, o Cristo de Deus, está falando com Ismael, para que Ismael, como espírito superior, cumpra os deveres que ele tem. Para com a humanidade da Terra,
mas a humanidade dos séculos futuros, mostrando que o cristianismo tem que ser revivido. Eu também aqui quero fazer um parênteses, porque nós temos às quartas-feiras um estudo do Evangelho Redivivo, junto com a Federação Espírita Brasileira. O nosso SEAC, com a Casa René Peça, com pessoas de outras casas espíritas, como Trabalhador de Jesus e o Fonte de Luz, nós temos 50 pessoas inscritas estudando a revivescência do Evangelho, o Evangelho cristão, aquele Evangelho puro que Jesus nos deixou. Isso é muito bom, meus amigos, porque nós não sabemos do Evangelho. Nós temos dificuldade em entender o verdadeiro Evangelho. E aí, Humberto de Campos diz: Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, do Jesus, banhado em lágrimas de reconhecimento. Ismael recebe a proposta, o trabalho e chora, reconhecendo que é uma honra para ele poder ajudar a Jesus. E como se entrar em ação, impulso secreto da sua bondade, da sua vontade, eis que a Nívea Bandeira tem agora uma insígnia. A bandeira que eles traziam, bandeira da paz, na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Esta, meus amigos, é a frase lapidar da bandeira de Ismael, que é o guia, que é o mentor, que é o espírito responsável pelo nosso Brasil, a terra do cruzeiro. Deus, Cristo e caridade. As estrelas do cruzeiro brilham todas as noites. Os espíritos que estão junto a Ismael jorram não só para o Brasil, para as Américas, mas em especial para a América do Sul, focando no Brasil, o Cruzeiro do Sul, essas estrelas magnânimas, casas planetárias, onde espíritos de escola estão trabalhando para a humanidade. Como é bom nós sabermos disso tudo, meus amigos. Esta é a fé raciocinada de Kardec. Nós temos fé porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Quantos espíritos, quantos seres que Jesus convidou para nos ajudar. E agora, como sempre, Jesus está comandando o planeta Terra. Nada acontece no planeta sem Jesus permitir. Cada pátria é uma colmeia de trabalhadores, nos diz Emmanuel, fabricando o mel da sabedoria e da experiência. Como e onde? Nos esforços purificadores e dolorosos, a caminho da absoluta união de toda a família universal. Então, Emmanuel está nos dizendo que cada pátria é um conjunto de trabalhadores, com uma colmeia, fabricando o mel, aquele alimento da alma, o mel da sabedoria e da experiência, nos esforços purificadores e dolorosos, como agora na transição planetária, que o nosso codificador nos mostrou muito, muito bem no livro A Gênese, mostrando que é um momento de dores também, onde por necessidade nossa de aprender a lei divina, nós estamos no caminho para nos unir à família universal do universo,
de outras casas planetárias. E ao nosso Brasil, com a bandeira, ordem e progresso, que está a caminho disso tudo, meus amigos. Não vamos desistir. Vamos ter fé, vamos ter coragem. Vamos nos lembrar de Ismael, recebendo de Jesus a ordem para que ele possa nos ajudar. Porque a nossa crença, os nossos esforços em sermos melhores, em orarmos pelos nossos representantes, orarmos para que na nossa família possamos desempenhar o melhor que pudermos, nós estamos ajudando a Ismael, e Ismael está ajudando a Jesus de Nazaré. O Brasil, nos diz Humberto de Campos, não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Ou seja, o Brasil é uma terra que tem um jargão que se diz, em se plantando tudo dá. Então, nós temos muito espaço para plantar e para colher, para tirar a fome do mundo. Mas ele continua, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, nós queremos falar que o livro Coração do Mundo, 4 do Evangelho, nos mostra que Jesus de Nazaré convida e permite que aqui renasçam todas as ordens e classes de espíritos. E aí aqui é o celeiro de bênçãos que vai permitir que esses espíritos travessos, espíritos endividados iguais a nós, possam renascer na pátria do cruzeiro. E aqui poder viver na carne, aprendendo e ganhando a fé raciocinada. Ganhando a espiritualização da doutrina de Jesus, agora como consolador prometido por ele. Nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Essa é a bandeira da esperança. Nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, do planeta Terra, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. O que significa isso? É que nós estamos a caminho da evolução no nosso Brasil. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. A missão dos desencarnados é justamente ajudar aos encarnados. Nós trouxemos do livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, na casa transitória, Zenóbia ajuda a esses espíritos que estão muito desesperados, a que eles possam evoluir. Então, a missão dos desencarnados mais evoluídos é também ajudar os encarnados a evoluir. Então, a casa transitória de Fabiana é imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. A missão dos encarnados é auxiliar o progresso. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência, ou seja, de Deus. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem
ter alguma utilidade. Podem e temos. As missões pessoais são de grande importância. Deus coloca o filho sob a tutela dos pais, a fim que estes o dirigem. Ou seja, o lar é, sem dúvida nenhuma, a maior escola. E muitas vezes o pai e a mãe têm sob a sua tutela esses espíritos que renascem com muitas necessidades. Porém, alguns pais cuidam mais das árvores, das suas roupas, dos seus vícios, dos que seus filhos. Alguns filhos sucumbem porque os pais não os ajudaram. Mas se os pais os ajudaram e aqueles filhos sucumbirem, os pais não têm culpa. E por isso, todos nós devemos sempre fazer um exame de consciência para saber como é que nós estamos. Dessa forma, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências. Os mais adiantados se ocupam do progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Nós estamos sob a tutela desses espíritos do Senhor. Mas os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros, os imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que traz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se pratica o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Nós queremos encerrar a nossa fala usando o nosso amado Paulo, que de Saulo, o vaso escolhido por Jesus, se cristianizou e colocou o Cristo dentro de si, sofrendo, lutando para trazer para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, o Evangelho de Jesus através das cartas de Paulo. E a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele nos diz: já estou crucificado com o Cristo. Ou seja, ele tem dentro dele o Cristo, a cristianização. E ele diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a nossa esperança, meus amigos, que a ocupação dos espíritos encarnados e desencarnados seja a cristianização de nós mesmos, usando o exemplo de Paulo, o apóstolo de Jesus. Agradecemos muito esta oportunidade de podermos conversar, falar do Evangelho de Jesus, falar da missão do planeta, falar da missão do Brasil e falar da nossa vontade de querermos estar mais junto de Jesus, mais junto do Cristo de Deus. Vamos orar, meus amigos. Vamos orar ao Mestre amado Jesus, ao Rabone querido, dizendo: Senhor, Senhor, abençoe esta terra que tu governas, Senhor. Abençoe este tempo de dificuldades que nós estamos passando. Abençoe os lares em desalinho. Abençoe, Senhor, aos que sofrem, aqueles nas ruas, aqueles que estão nos vícios da carne. Abençoe, Senhor, aqueles que ajudam
aqueles da área da saúde que ajudam neste novo coronavírus, nesta doença nova, Covid-19. Em todos os lugares há sofrimentos e dor. Mas nesta hora, ó Mestre, derrame sobre o planeta o teu amor, a tua luz, a esperança, a paz e a saúde mental. Que o nosso SEAC, que o Centro Espírita Amor e Caridade da nossa Cabo Frio, que tem o Ananias como o grande guia, possa continuar caminhando para a luz nas suas tarefas, ajudando a todos nós que precisamos. Mesmo na pandemia, o SEAC continua fazendo o seu trabalho, ajudando as famílias em penúria, nos dando oportunidades através dos diversos cursos de evoluirmos. E nesta noite, queremos agradecer ao Mestre amado Jesus. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós. Fique conosco, hoje e para todo sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus de Nazaré.